Bom dia, meu irmão, minha irmã. É um prazer estarmos aqui mais uma vez via YouTube, como já é de costume, e assim será, pelo que nós estamos vendo para sempre, né? Espero que esteja sendo bom para você esta nossa transmissão, esteja sendo boa para você essa transmissão. Espero que esteja te abençoando. E lembrando sempre que ao longo da semana nós também temos uma programação via internet, ok? De segunda, quarta e sexta, 8h30 da manhã, a gente tem o Com a Fé da Manhã, que é um momento de devocional. De terça-feira, nós temos uma chamada via Google Meet sobre oração, é a nossa reunião de oração pela internet, ok? E aí nós enviamos o link para todos na terça-feira mesmo. Se você quiser participar, basta entrar em contato pelo Instagram. O nosso Instagram é @comunidade em Cristo. _comunidade em Cristo. De quinta-feira à noite nós temos um encontro de leitura, de estudo, e nós estamos lendo Êxodo, já estamos chegando no fim. O próximo capítulo agora é o capítulo 34. Então, te convido a participar também conosco. Então, de segunda a sexta, nós temos uma programação via internet que você pode participar. E de domingo, como logicamente você está vendo, estamos aqui pelo YouTube todos os domingos às 10 horas da manhã, ok? Lembrando que nós também temos o nosso culto presencial, seguindo todo o protocolo, ok? Profilático, também aos domingos, 10 horas da manhã. O nosso endereço é Rua Aracati, número 474, Vila Curuçá, Santo André, São Paulo. Se você quiser vir nos visitar, nos conhecer pessoalmente, não deixe de fazer isso, ok? É um prazer nós participarmos juntos da leitura da palavra, dos louvores, e espero de fato que o Senhor fale com você a cada domingo, e no que você precisar, se você precisar de algum auxílio, né, com relação ao alimento, se você precisar de algum auxílio com relação à assistência social, o que quer que seja, se você conhecer alguém que necessita, se você tiver alguma necessidade sentimental, quiser conversar, um aconselhamento, o que for que você precisar, entre em contato conosco. Nós temos pessoas preparadas para te ajudar, para caminhar junto contigo, ok? É um prazer nós estarmos juntos e espero que o Senhor fale com você neste dia que nós temos hoje, ok? Vamos orar ao Senhor para iniciar o nosso momento. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, te louvamos porque o Senhor é conosco e tem se revelado a nós, se manifestado em nós e através de nós. Peço que o Senhor fale ao coração de cada um que está vendo esse vídeo, Pai. Peço que o Senhor fale ao coração de cada pessoa, Pai, que tenha acessado a essas reuniões e que, de fato, possamos crescer no Senhor, Pai. Que a Tua graça esteja em nós, manifesta, que o Teu amor seja a maneira que nós temos demonstrado, Pai, toda esta graça que foi entregue a nós, que nós acessamos por intermédio do Teu Filho Jesus. Que nós possamos manifestar a sua glória e cada vez mais avançar nessa manifestação daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e vamos louvar ao Senhor. Amém?
possa ser uma verdade do nosso coração, Pai, de que é um privilégio, Pai, podermos te chamar de Senhor, Pai, de chamar de Pai, de fato, Deus. Que essa seja uma verdade no nosso coração, Pai, de modo que possamos transmitir, Pai, e levar este amor àqueles que estão próximos a nós, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai, recebe a nossa adoração, que seja de coração grato, Pai, que seja um louvor verdadeiro a Ti, Pai. No Teu santo nome, Jesus, amém. Muito bem, vamos à palavra, amém? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Hoje o nosso trecho é do versículo 12 ao versículo 17. Como você bem sabe, nós estamos já há algumas semanas, na verdade já há meses, em uma série. Nós estamos abordando toda a carta de Paulo aos Colossenses. Essa aqui é a nossa 12ª semana, ok? E o nosso tema de hoje, aliás, o nosso subtema é amor e graça. Mas o nosso tema dessa série é Jesus, a realidade. Só para relembrar, nós pautamos essa série, nós baseamos ela no versículo 17 do capítulo 2 de Colossenses, que diz:
Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo aqui nesse momento está rebatendo alguns falsos ensinos que os colossenses têm tido ali, e neste momento ele está abordando justamente a questão dos ensinos judaizantes que eles estão recebendo. E aí Paulo, a respeito da tradição judaica, diz que tudo aquilo eram sombras, porém a realidade, a substância daquelas sombras eram Jesus, dizendo que toda a tradição judaica até a vinda de Jesus Cristo simplesmente servia para apontar para Jesus Cristo. Porém agora em Jesus Cristo e a partir de Jesus Cristo nós vivemos uma nova realidade. Nós, aliás, vivemos a realidade de Jesus Cristo. Vivemos na realidade da manifestação daquele que era e sempre foi o plano de Deus para mim, para você e para todos que já passaram por esse mundo, que era conhecer o plano original de Deus, que era em Adão, mas que por causa do pecado se perdeu e agora se completou, se realizou em Jesus Cristo, que é a plenitude, que é a imagem de Deus, a imagem manifesta, revelada a cada um de nós. Então Jesus Cristo é o plano que Deus tem para mim e para você. E justamente o nosso grande objetivo de vida como cristãos que somos é um passo de cada vez nos aproximarmos a Jesus Cristo, em caráter, em expressão, em manifestação, em sentimento, em devoção, em tudo que fazemos. O grande objetivo de Deus para mim e para você é que nós sejamos como Jesus Cristo. Nós estamos agora no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17, diz assim, Colossenses 3, 12 ao 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos entregou, Pai, nos deu a vida por intermédio do seu Filho Jesus, ao ele se entregar na cruz do Calvário e ressuscitar. Ali tivemos então, Deus, a maior manifestação e expressão de amor que poderíamos, quando o Senhor fez com que o seu Filho, que era único, se tornasse então o primeiro de muitos dos quais nós fazemos parte, Deus. Que em nome de Jesus possamos cada vez mais ter consciência disso e caminhar segundo esta consciência. Em nome de Jesus, que possamos aprender um pouco mais neste dia, Pai. Amém. Amém. Vejam, nós estamos vindo no capítulo 3, onde Paulo encerrou ali a sessão que nós lemos na semana passada, dizendo o seguinte: Cristo é tudo e está em todos, né? Que na semana passada, no último vídeo, né, para quem está assistindo, então, nós tratamos esse assunto da seguinte forma, essa expressão Cristo é tudo em todos, coloquei da seguinte forma, que Cristo é tudo aquilo necessário para todos que o reconheceram, ok? Então, Paulo, na primeira parte desse capítulo 3, ele vai falar a respeito de alguns indicativos negativos. Ele vai falar de algumas questões negativas a respeito da nossa obediência a Deus. Ele vai falar das coisas que nós não devemos fazer. Então, só para refrescar a sua memória, para que você não tenha que pausar, assistir outro vídeo e voltar, veja, no versículo 5 do capítulo 3, ele diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual,
sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então você vê que ele tem ali algumas coisas que você precisa deixar. Primeiro, Paulo fala o seguinte, olha, tirem essas vestes. Quando nós vamos agora para o capítulo, para o versículo 12, Paulo agora ele vai falar de questões positivas, ações positivas. Então, primeiro ele falou de ações negativas, ou seja, algumas ordens negativas. Então, não façam isso, ou tirem essas vestes. E agora ele vai falar de algumas ações positivas, façam isso. E o que ele diz para nós? Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Repare que Paulo, ele é tão detalhista na sua escrita e na sua pregação, que assim como ele colocou 5 coisas que precisavam ser deixadas, no versículo 5, então no versículo 5 ele coloca imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Então ele coloca 5 coisas que nós precisamos tirar. No lugar dessas 5 coisas, ele também nos indica 5 coisas. No versículo 12 ele diz, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. As 5 coisas do versículo 5, Paulo coloca embaixo de um guarda-chuva que ele vai chamar de idolatria. Então você vê que o final do versículo 5 é idolatria, ou seja, todas aquelas atitudes que nós vemos no versículo 5, que Paulo diz, as 5 atitudes, elas dizem respeito a um coração idólatra que adora a si mesmo, ou seja, adora o Criador, a criatura, ao invés do Criador. Quando nós vamos para o versículo 12, ele coloca também 5 coisas, não é, que nós devemos colocar no lugar dessas 5 coisas ruins que nós tiramos, que são compaixão, versículo 12, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas 5 coisas, Paulo vai colocar embaixo do guarda-chuva que ele vai chamar de amor. Se você for aqui para o versículo 14, você vai ver, ó, acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Esse primeiro trecho do versículo 12 ao versículo 14, do que nós lemos hoje, então veja, hoje nós lemos do 12 ao 17. Do 12 ao 17 nós dividimos em 2 partes, nós vamos dividir em 2 trechos, que são do 12 ao 14 e do 15 ao 17. Do 12 ao 14, eu vejo que ali existe uma palavra mestre, existe uma palavra-chave ali, que é o amor. Veja que Paulo diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se de profunda. E aí ele vai dizer essas expressões na prática que nós devemos ter. Quando ele vai para o versículo 13, ele diz assim, suportem-se, ou esse suportem-se não é como a gente fala em português, olha, esse cara eu tenho que suportar esse cara, no sentido de aguentar, né, até quando der, né? Não, o que quer dizer esse suportem-se é de dar suporte, é de aguentar também, mas no sentido de carregar a pessoa. Então ele diz assim no versículo 13, deem suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem, uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por que Paulo fala agora a respeito da ação do perdão? Porque você lembra que a gente vem ali do momento em que ele diz no versículo 11, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Então o que ele está dizendo é o seguinte, nós vivemos numa realidade onde essas diferenças de nacionalidade, de tradição religiosa, essas diferenças de cultura, essa diferença de classe social, isso não nos deve mais separar, mas Cristo é tudo que nós precisamos para estarmos juntos. E como isso vai se revelar por intermédio do amor. Por isso que Paulo vai falar a respeito do perdão no versículo 13, quando ele diz, suportem-se uns aos outros, entendendo que essas diferenças que existem no mundo não deixarão de existir num primeiro momento, né? O dono de empresa vai continuar sendo dono de empresa, trazendo para a nossa realidade. Aquele que tem mais dinheiro vai continuar tendo mais dinheiro ainda na nossa realidade. Aquele que tem pouco vai ter pouco. Aquele que é alfabetizado, que tem mais cultura no sentido da educação, vai continuar assim. Aqueles que têm menos vão ainda no primeiro momento estar assim. Porém, é necessário que nós venhamos a entender a necessidade, nessa nova realidade que vivemos, de dar suporte uns aos outros. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por quê?
Perceba que Paulo sempre inicia as suas ordenanças, os seus conselhos a respeito de prática, a partir de uma compreensão. Ele diz, olha, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Ou seja, a partir do momento que você tem a consciência de que Deus te amou, de que Deus fez o que fez por você, então é porque você tem essa consciência que você passa a ter uma atitude diferente. Ok? Veja, nós precisamos entender que para Deus, em Jesus Cristo, o que importa, em primeiro lugar, não é o que nós fazemos de fato, mas o que nos motiva a fazer. Porque eu não tenho dúvida que no mundo, né, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar pessoas que não têm a Jesus Cristo, que você vai olhar e elas estarão tendo boas ações de maneira manifesta. Mas o que motiva essas pessoas? Para mim e para você, o que deve nos motivar como cristãos é o que Deus fez por mim e por você. Porque Deus me amou, então eu sei que agora eu preciso amar as pessoas. Porque Deus me salvou, eu sei que eu preciso ir buscar as pessoas para que, da maneira, logicamente, que está na minha mão, que é apresentar a Jesus Cristo e promover a justiça desse reino, eu vou e faço isso por quê? Porque Deus fez por mim, em atitude de gratidão. Então eu manifesto o meu amor, tendo como motivação a minha gratidão. Ok? Por isso que Paulo vai dizer que essas atitudes expressas, ou seja, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, são vestes, são coisas que nós trajamos, são coisas que vêm por cima. Porque o que importa mesmo, ou não o que importa, tratando como uma hierarquia de assunto, mas o que vai definir essa minha roupa, se ela de fato é uma roupa bonita, é o que há dentro de mim. Porque se eu estou tendo uma boa atitude, mas motivado por algo egoísta, isso diante de Deus não vai valer. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que alguns vão chegar lá e ele vai dizer, olha, não os conheço. E essas pessoas vão dizer, mas eu falei em teu nome, agi em teu nome, expulsei demônio em teu nome. Mas ele vai dizer, mas a você eu não te conheço. Por quê? Algumas pessoas vão ter manifestações boas, porém o seu interior não teve a transformação. Por isso nós precisamos entender que o Evangelho trata de uma transformação de dentro para fora. Ok? Aquele ditado que nós temos em português, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? O que o Senhor está preocupado é com o seu interior. Por quê? Por isso que Jesus vai dizer, olha, não importa, o que importa não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai. Por quê? Quando alguma atitude sai, o que importa é de onde ela veio. O que contamina o homem é o que há dentro dele. Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. E vice-versa, porque onde está o seu coração, também ali está o seu tesouro. Ok? Então, no versículo 12 ao versículo 14, nós temos como palavra-chave o amor, porque é o amor que vai fazer com que você seja uma pessoa de profunda compaixão, uma pessoa bondosa, uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa de paciência. Perceba que, olha como é antagônico, são antagônicas as listas. Perceba. Imoralidade sexual, versículo 5. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância. Tudo isso diz respeito a nós. São atitudes que beneficiam o nosso eu, a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos. Então, o centro dessas ações que nós lemos no versículo 5 está em nós. Quando nós vamos para o versículo 12, veja, profunda compaixão. Compaixão é pelo outro, não é por si. Bondade. Bondade é pelo outro, não por si. Humildade, né? Humildade, no comentário de John MacArthur, diz que humildade é o antídoto perfeito contra o amor próprio que envenena as relações humanas. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, toda relação humana, quando a pessoa ela tem um amor próprio muito grande, ela só está usando a outra pessoa. Mas se ela for humilde, ela vai tirar
Ela vai cada vez mais, a humildade, ela vai contra esse amor próprio que envenena essas relações, ok? Nós precisamos ser humildes para nos relacionar. Mansidão fala justamente, trata de uma compreensão, de um ir mais longe com as pessoas que estão à nossa volta. E paciência, né? Existe até uma brincadeira, né, no mundo cristão, nos papos de crente, que diz assim, olha, não peça a Deus paciência, porque se você pedir paciência, Ele vai te mandar tribulação para você ter mais paciência. Mas a gente precisa ter paciência, não é? Então, por isso que a gente cresce na vida, a uma hora a gente casa, tem filhos, e cada vez que a gente vai avançando na vida, na questão social, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre paciência. Eu amo criança, mas eu confesso a você que depois que eu tive um filho, eu passei a ter um pouco menos de paciência com outras crianças, né? Porque acho que eu gasto muito a minha paciência com meu filho, talvez. Mas eu quero que você entenda o seguinte, esse processo de nós avançarmos como pessoas, socialmente falando, também vai nos fazendo crescer no nosso relacionamento com Deus. Então, todas essas ações que estão no versículo 5, elas dizem respeito aos outros, elas são para os outros. Por isso que Paulo, então, no versículo 3, ele diz, olha, deem suporte aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, Paulo está sempre pautando as ações que nós devemos ter a partir da compreensão daquilo que Deus fez por nós. Então, nós estamos sempre num processo de olhar aquilo que foi feito por nós, sermos gratos e então manifestarmos o amor que Deus teve por nós, por outras pessoas, para que essas pessoas conheçam a Deus. Por isso que então no versículo 14 ele vai dizer, acima de tudo, ou seja, de tudo isso que foi dito até aqui, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então veja, Paulo está dizendo o seguinte, quando você tiver dúvida sobre agir com humildade, sobre a mansidão, sobre qual dessas atitudes ter, tenha o amor como prioridade, como um sobretudo. Vamos dizer, né? Se Paulo estivesse colocando que a mansidão é uma calça, a compaixão é uma camiseta, se ele estivesse colocando assim como peças de roupa, essas 5 ações que nós falamos, seria como dizer que o amor é o sobretudo, é aquilo que vai acima de todas essas coisas. Por quê? Nós vivemos uma realidade fria, vamos dizer assim, né? Usando a metáfora. O mundo é frio, o mundo é o lugar onde nós estamos propensos a olhar só para nós. Mas quando nós estamos aquecidos com esse sobretudo chamado amor, nós conseguimos olhar para outras pessoas e não sermos afetados pela frieza, pelo frio, pelo clima baixo do mundo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, revistam-se do amor. Por quê? Porque o amor é o elo perfeito, é o vínculo perfeito, ou seja, é o vínculo que está pronto. Onde? Em Jesus Cristo. Mantenha-se focado em Jesus Cristo, que você vai entender cada vez mais sobre o amor, porque Ele é a maior revelação de amor por mim e por você, porque foi numa cruz, na morte e na ressurreição que se manifestou a mim e a você o amor que Deus tem por nós, porque nós estávamos separados de Deus e agora nós estamos de novo juntos, fazendo, logicamente, menção aqui do texto que nós temos no capítulo 1, no versículo 13, que diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, eu sempre, todos os dias, tenho que ter em minha mente que Deus me tirou de um lugar e me trouxe para perto dele por intermédio da ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi aquilo que nos salvou. E porque eu sei que Jesus Cristo, que Deus em Jesus Cristo me salvou e que, como vai dizer, né, um pouco acima, no versículo 3, que diz assim, ó, Desculpa, no versículo 3 do capítulo 3 diz assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, eu sei que a minha vida está em Cristo. Então, por que a minha vida está em Deus, escondida com Cristo? Porque Deus me tirou do inferno, Deus me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do Seu Filho amado. E como eu entendo isso, e tenho isso no meu coração, agora as minhas atitudes são todas pautadas nessa lembrança, nessa memória de que Ele me salvou. E porque eu sou agradecido a Ele, é que então eu tenho as atitudes. Perceba que do 12 ao 14, a palavra mestre, a palavra-chave é amor.
Porém, do 15 ao 17, a palavra que permeia esses 3 versículos é graça, gratidão. Que diz assim, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz, o governante, o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Então veja que agora Paulo, se do 12 ao 14, Paulo estava tratando de um assunto onde a palavra-chave, a palavra mestre, o guarda-chuva era o amor, agora o guarda-chuva é graça. O assunto que permeia os 3 versículos é a gratidão. Primeiro ele vai falar da paz de Cristo. A paz de Cristo, nós já sabemos disso, já tratamos disso em outra pregação, que a paz que Cristo nos dá não é a paz que o mundo dá. Por quê? A paz, no conceito de um hebreu, né? E aqui nós sabemos que da escola que Paulo vem é a escola judaica, ele tinha ensinamentos hebreus, ok? Então, para um hebreu, quando se diz a respeito da paz, da shalom, se trata a respeito do seguinte, ter paz não é não estar em conflito. Não é simplesmente isso. Estar em paz para um hebreu, para um judeu, era o quê, né? Para Paulo, paz se tratava de plenitude, de integridade e de saúde. Plenitude, ou seja, Deus está em nós, então nós temos a plenitude de Deus. Integridade, nós estamos inteiros nele, e na obediência a Ele, certo? E saúde, ou seja, possibilidades de crescermos neste lugar onde nós estamos. Então, plenitude, integridade e saúde é o que se trata a respeito de paz para um judeu. Então, quando Paulo diz, olha, que a paz de Cristo, ou seja, que essa capacidade que nós temos de ter a plenitude de Deus, de estarmos inteiros em Deus por intermédio de Jesus Cristo e de termos saúde para crescermos em Jesus Cristo, que essa capacidade seja o árbitro, ou seja, tudo aquilo que nos impede de termos a Deus, de estarmos em Deus e de crescermos em Deus por intermédio de Jesus Cristo, se algo nos atrapalha nisso, então nós devemos ter um alerta. O árbitro, né, é como um farol, verde, vermelho e amarelo. Né? Algumas coisas da nossa vida acendem uma luz verde, vai e faz. Outras coisas da nossa vida acendem uma luz vermelha, isso aí você sabe que não. Está todo mundo fazendo, mas você sabe que você não pode. E algumas coisas nos acendem uma luz amarela, olha, pode, mas é bom você prestar atenção. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Presta atenção, mas vai com cuidado. Né? O amarelo lá do semáforo significa isso, né? Olha, vai na moralzinha porque pode fechar. Para alguns acelera que dá tempo, né? Aí vai depender do risco que você corre. O amarelo, ele representa o quê? O risco eminente. Quando Paulo fala a respeito da paz de Cristo, ele fala, olha, então, que a paz de Cristo seja o governo do seu coração, aquilo que mostra para você para onde você vai e como você faz. Por quê? Porque você foi chamado para viver em paz com as pessoas. Se algo está promovendo um conflito, está promovendo no meio em que você vive a incapacidade, a impossibilidade de ter a plenitude de Deus, de estar inteiro em Deus e de crescer em Deus por intermédio de Jesus Cristo, então você precisa prestar atenção. Por quê? Veja que Paulo termina esse versículo dizendo o seguinte, e sejam agradecidos. Ou seja, independente de qual seja a direção a ser tomada, sejam agradecidos. Mantenha viva na sua memória o que Deus já fez por você. Deus já te chamou, lá de acordo com o versículo 12, né? Deus já te chamou como povo escolhido, como santos e como amado, ok? Então ele diz, sejam agradecidos. Tenha a paz de Cristo no seu coração
e seja agradecido. No versículo 16 ele fala, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, se no versículo 15 ele diz sobre a paz de Cristo, agora no versículo 16 ele diz sobre a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Perceba que essa expressão ela é muito importante, habite ricamente, porque toda pessoa que ela é rica, você percebe que ela é rica, porque a riqueza dela se manifesta, né? É aparente. É difícil você olhar para uma pessoa que é rica e não perceber que ela é rica. Mesmo que ela esteja vestida de maneira simples, né? Você pega, por exemplo, Steve Jobs. O Steve Jobs era uma pessoa muito rica, mas ele se vestia de maneira simples. Mas você percebia, mesmo na simplicidade ali de vestimenta dele, aqueles que se aproximavam dele, ou que de alguma maneira tomassem conhecimento a respeito dele, sabia do que ele tinha, percebia a sua riqueza em algum momento. Riqueza, ela aparece. Quem é rico, revela. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ou seja, aquele que é rico da palavra de Deus, manifesta essa riqueza. A palavra de Cristo manifesta essa palavra. Ele não consegue ficar sem manifestar essa palavra, seja no falar ou no agir. Então ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, a ponto de vocês ensinarem uns aos outros, se aconselharem uns aos outros também, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ou seja, mais uma vez, a gratidão, ela serve para a nossa manifestação de conselhos, de ensinos e de cânticos espirituais. Então perceba que a gratidão, ela é o que é necessário para que nós sejamos ricos da palavra de Deus. É muito difícil uma pessoa que não é grata por aquilo que Deus fez por ela, ou seja, não mantém vivo na memória o que Deus fez por ela, é muito difícil essa pessoa ser rica da palavra de Deus. Porque para que você ouça e dê o valor necessário para a palavra de Cristo, é necessário que você creia e se lembre todos os dias do que Ele fez por você. Porque se você lembra o que Ele fez por você todos os dias você quer ter mais dele em você. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ok? No versículo 17, então, ele diz, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Então, perceba aqui, a paz de Cristo, a palavra de Cristo e agora o nome de Cristo, ou seja, o nome do Senhor Jesus em nossas vidas, é o que nos motiva a ter as nossas ações. E sempre, do mesmo jeito que a gratidão é o que nos motiva a agir em nome de Jesus, as nossas ações em nome de Jesus geram gratidão, geram graças a Deus, o Pai. Então, em nome de Jesus eu faço, ou seja, para eu ter uma atitude, quando eu falo em nome de Jesus, né? Se você quer agir em nome de alguém, você precisa pedir permissão para esse alguém. Eu posso ir lá e falar com tal pessoa e dizer que você me mandou lá para falar? Aí a pessoa diz, pode ir lá, fala que eu falei, né? Pode ir lá, diz que eu mandei você fazer. Então, quando nós queremos agir em nome de Jesus, nós primeiro precisamos ir a Jesus e dizer, Senhor, é isso que tu queres que eu faça? E aí Jesus diz, é isso. E aí você diz, então eu vou fazer em nome de Jesus. Por isso que Pedro, quando ora lá na porta do templo, lá na porta formosa, ele diz, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Eu creio que antes de Pedro dar essa ordem, o Espírito já havia falado no seu coração, no seu coração, e o orientado a agir em palavra de cura. E aí aquele homem então se levanta. E quando aquele homem se levanta, o que ele faz? Ele entra no templo e é reconhecido pelos outros, porém agora ele está sendo visto pelos outros, louvando ao Senhor num lugar onde antes ele não pudera entrar. Então perceba que a atitude de Pedro foi em nome de Jesus, porque Pedro era grato a Jesus e gerou naquele homem também gratidão, e em Pedro também, logicamente, gratidão. Por isso Paulo vai dizer, tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo isso para dizer o que então, meu irmão? A graça é o que nos motiva a viver em amor, porque eu sou agradecido. Aliás,
essa palavra, né, gratidão, agradecido, trata a respeito, né, da nossa memória. Eu já disse isso aqui também, mas eu vou repetir. Perdão e gratidão são questões de o que eu esqueço e o que eu lembro. Para que você perdoe alguém, você tem que ter uma capacidade de esquecer. Para que você seja grato a alguém, você precisa ter uma capacidade de lembrar. Você só tem uma memória, vamos dizer assim, você só tem um pendrive. Ou você coloca coisas ali que gerem gratidão, ou você coloca coisas ali que gerem inimizades, ingratidão, ou raiva, coisas assim, ok? Então, ao passo que você vai perdoar alguém, então você tem lá o pendrive, salvou lá, o cara pisou no meu pé, aí você precisa perdoar ele. Você faz o quê? Tira essa informação. Você, aos poucos, cada um tem um tempo para isso, eu entendo, mas por intermédio do Espírito Santo em você, isso pode se tornar mais rápido. Então você tira o malefício daquela ação. E aí você pode, ao mesmo tempo, da mesma pessoa que pisou no seu pé, lembrar de algo bom que ela fez por você. Aí você pega então e coloca ali uma atitude daquela pessoa que gera em você um motivo de gratidão. Então você só tem um espaço de memória. E aí a questão é o que nós queremos lembrar e o que nós queremos esquecer. Ok? Deus entregou o seu único filho no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos vida eterna, tivéssemos vida eterna no Senhor. E esse é o nosso maior motivo de gratidão. Tem pessoas que não conseguem crer em Jesus Cristo, tem pessoas que não conseguem voltar a Deus porque ficam pensando sobre o fato de Deus ter tirado Adão do Éden. Muitas pessoas se prendem no fato daquilo que se vive por causa do pecado. Muitas pessoas olham para as consequências do pecado e não entendem como Deus pode permitir essa maldade. Não é que Deus permite essa maldade, Deus já havia avisado o que aconteceria mediante ao pecado, e o homem mesmo assim pecou. Mas eu e você tiramos essa informação, ou pelo menos colocamos ela em segundo plano. Para nós, o mais importante não é o que o homem pecou, Adão, mas para nós o mais importante é que o homem se entregou na cruz do Calvário, Jesus. Para mim e para você, ou nós somos representados por Adão, ou nós somos representados por Cristo. Adão nos representou lá na criação pecando, mas Cristo superou essa representação se entregando na cruz do Calvário, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que em nome de Jesus, eu e você tenhamos uma memória de gratidão, que todo dia quando nós acordarmos, a primeira coisa que venha na nossa mente seja: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário no meu lugar. E que a partir desse momento, que a hora que eu acordar, que eu lembrar disso, toda a minha atitude depois seja de amor. Uma atitude de alguém que lembra. Sabe, muitos casais perdem as suas expressões de amor ao longo dos dias porque esquecem daquele sentimento que tiveram quando se conheceram. Ou seja, não têm um coração grato por tudo que já viveram e aí são incapazes de demonstrarem amor. Que em nome de Jesus, a gratidão a Deus nos permita e nos capacite a revelar, demonstrar, agir em amor. Porque senão nós vamos ficar como pessoas idólatras que só servem a si mesmos e não percebem que estão fazendo culto à criatura ao invés de ao Criador. Que em nome de Jesus, eu e você, sejamos pessoas gratas a Deus. Gratas ao Senhor Jesus pela salvação e que assim se manifeste as nossas atitudes de amor, que em nome de Jesus as pessoas possam perceber as nossas ações e saber que não é porque nós somos educados, não é porque nós somos pessoas legais, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós somos inteligentes, mas é porque nós somos gratos a Jesus Cristo que nos salvou na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, neste dia nós te louvamos por tudo o que o Senhor fez a nós e te adoramos por essa salvação que nos alcançou, salvação que nós reconhecemos e salvação que antes de nós reconhecermos, antes de nós nascermos, já estava proposta para nós por intermédio do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Que em nome de Jesus, todo aquele que está assistindo este vídeo, Pai, seja no momento que está sendo transmitido, seja depois, seja quando for, Pai, que em nome de Jesus possa ter o seu coração grato, possa eliminar do seu coração aquilo que está ocupando espaço
e que não está sendo liberado o perdão, e que se libere o perdão para que haja espaço no coração para a gratidão, e que essa gratidão, Pai, se manifeste em amor, em atitudes de amor por todos à nossa volta, e que assim o Senhor seja glorificado, o nome do Teu Filho Jesus seja exaltado em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos, sabendo que o Senhor está agindo em nossa vida e nos dando a possibilidade de avançarmos no Senhor. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações, nos permitindo ter a plenitude do Senhor em nós, nos permitindo estar inteiros no Senhor e nos permitindo ter saúde para continuar avançando, caminhando e seguindo nesta caminhada, nesse novo e vivo caminho que é o Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, por tudo, Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo. Lembrando, precisa de alguma coisa? Entre em contato conosco. Nós estamos aqui para caminhar contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração. Eu ouço a tua voz, Pai amoroso és, tua graça está sobre nós. Em tuas mãos entrego cada sonho meu, e o que não te agrada, abro mão e descanso em ti, Senhor. Confio em ti, Senhor. Descanso em ti, Senhor. Em tua presença. Descanso em ti, Senhor. Confio em
a tua presença, Senhor.